Trazer o Tite, técnico do Cruzeiro também, que analisou o jogo, para a gente falar um pouco da análise do lado do Cruzeiro também, do jogo, e a gente faz esse levantamento de quem entrou de cada um dos lados. Fala, Tite, técnico do Cruzeiro. Com diferentes etapas dentro do próprio jogo. Primeiro tempo controlando e tendo oportunidades vivas ou de construção ou de contra-ataque importantes. Um segundo tempo onde veio mais equilibrado, e no momento que nós tomamos o gol, aí sim caiu. A equipe sentiu, a equipe aí ela baixou o nível de competitividade, baixou o nível de qualidade, de passe, de posse de bola, e aí o adversário foi incisivo e marcou o segundo gol e venceu o jogo. Ô Amanda, daqui a pouco a gente vai trazer aqui com a questão dos reservas que entraram com o presunto, mas essa análise do Tite do jogo, muita gente que reclamando do Tite, que a rigor ele montou ali o time do Jardim, né, escalou o time do Jardim do ano passado, alguns criticando ali as mexidas e tudo mais que fez o Tite dentro do jogo. Eu particularmente acho que foi muito mais uma questão comportamental dos jogadores em campo do que de participação do treinador em si, mas queria a sua opinião a respeito do Tite, uma análise mais a respeito do lado do Cruzeiro mesmo desse jogo. Cris, é uma base, com exceção ali do Jonathan Jesus, uma base de 2025, né? Com o Vidalba no lugar do Jonathan Jesus, mas são atletas que tinham entrosamento, eram atletas também vistos como os melhores atletas tecnicamente falando, não à toa são titulares, e deu a oportunidade ao Tite de ir colocando a sua identidade aos poucos nessa equipe. Eu também fico muito presa na questão comportamental, embora eu teria também começado com o mesmo time, eu não teria mudado nenhuma peça, com uma exceção apenas, porque eu gostaria de ter visto o Gerson começando, e eu falei isso na sexta-feira, que seria praticamente ali só a única mudança que eu faria, o Gerson no jogo, mas enfim, acho que a questão mesmo do comportamento, ele precisa, claro, deixar claro ao treinador, mas precisa entender o treinador que essa cobrança ela também pode acontecer na beirada do campo. A cobrança por questão comportamental, e a beirada do campo, ela vai te mostrar isso. Ele precisa ser enérgico nesse ponto, de cobrar, principalmente chegar para algum jogador que seja ele mais experiente, para passar essa mobilização para os demais. Talvez tenha faltado isso um pouquinho por parte do Tite também. Mas eu concordo com você. A partir do momento em que você vê um time tão desconcentrado como foi o time do Cruzeiro, é difícil você acreditar que você vai flertar com resultado positivo. Porque do outro lado tem uma equipe que quer mais. Isso ficou muito claro desde o primeiro minuto. E aí, pensando nas escolhas do Tite ao longo do jogo, mais uma vez, eu não faria diferente. A questão os atletas que estão saindo do banco poderia ter tido também um comportamento diferente, de querer mexer com o time, de querer mobilizar o time dentro de campo. Eu ontem pouco vi o Arroio utilizar das suas próprias características para ir em cima. Quem era o Alan Franco que estava ali daquele lado? A gente não viu isso acontecendo. Teve ali um arranca-rabo no início, ele com o Alan Franco acabou até tomando o cartão amarelo, e a partir do momento que o Alan Franco toma o cartão amarelo, eu falei, agora ele vai utilizar a questão das suas características para ir em cima, para provocar ele uma outra falta, quem sabe até de cartão. E a gente não viu isso acontecendo. Gerson, entendo que a questão do Gerson é muito talentoso, é um jogador que tem uma linha de raciocínio muito boa dentro do campo, mas ontem acabou a gente não vendo isso acontecer. A gente não viu isso. Então, acho que faltou um pouquinho, sim, por parte do Tite, nessas cobranças individualizadas. Não adianta você querer cobrar somente depois do jogo pensando no Campeonato Brasileiro. Atitude também por parte do Tite. Deixa eu só registrar algumas mensagens aqui no nosso WhatsApp, 39870917, o Andrino do bairro Castelo. Alguém de vocês poderia me explicar a apatia do que aconteceu no Cruzeiro no segundo tempo, principalmente depois que levou o primeiro gol? Isso não acontecia na gestão do Jardim. Gentileza falar sobre a atuação do Gerson. A Amanda acabou de falar a respeito da atuação do Gerson. O Rodrigo do bairro Jordânia, ou Rodrigo Jordânia, não sei se tem um bairro Jordânia, tem? Eu confesso que não conheço. Pode ser que seja o nome dele ou pode ser que seja o bairro. Enfim, não importa. O que importa é que a mensagem dele mandou aqui. Gente, as falhas de marcação do William. O jogo todo, Dudu e o Lodge dobrando ali. O Tite não fez nada para corrigir. Bola nas costas do William foram várias. E para fechar, o Guilherme do bairro Juliana tá aqui mandando mensagem também.
Boa tarde, galera do melhor programa de esportes da Rádio Mineira. Respeito, porém discordo do Presuntinho. Ano passado, o Cruzeiro se agigantou contra o G6 do Brasileirão. Acredito que a mudança técnica está passando por adaptação e a tendência é evoluir muito durante o ano. Ô, Presunto, só para constar aqui, você pediu quem entrou no jogo. O Atlético colocou Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Alexander, Coelho e Reinier. O Cruzeiro colocou Chico da Costa, Gerson, Japa e Arroio. Morreu com uma mexida o Tite. Então, o Gerson ele é titular do Cruzeiro, certo? Alguém tem dúvida? Não, certo. Então, os reservas que... Você olha os jogadores que entram do banco de reservas do Cruzeiro, e aí tá olhando pro ano, tá? Que ontem o Gerson entrou, o Gerson é um cara que entrou do banco. Eu tenho o sentimento de que o banco do Cruzeiro não entrega muitas opções pro treinador fazer... Não só... Porque o banco serve para algumas coisas. Serve para proporcionar uma mudança de rota dentro de campo, naturalmente. Quero mudar o sentido do meu time, vou fazer alguma mudança. Meu banco serve para isso. Serve para ter jogadores pontualmente que decidem com alguma característica. Eu preciso de um volante de muita pegada, vou lá e coloco ele. Eu preciso de um camisa 9 grandalhão, eu vou ali e coloco ele. Ou então, a terceira vertente, que é a sustentação física. Faltou a perna, vou lá e faço reposição. O banco serve para isso. O sentimento que fica... A gente lembra do ano passado, ô Gris? O que o Jardim batia na tecla? Não tem o banco, não tem o banco. E era sempre a desculpa porque o Cruzeiro caía no segundo tempo de rendimento, porque na reta final de ano falta a perna. Então, quem o Cruzeiro trouxe para compor o banco esse ano? Ou para ser reposição? Ou para brigar por vaga? Então eu acho que é algo que a gente pode colocar na mesa, não sei. Talvez o time... Eu tenho certeza que o time titular do Cruzeiro é muito bom. Fantástico. A contratação do Gerson, para mim, é muito assertiva, porque o Cruzeiro trouxe um jogador que muda patamar, como o Paquetá ainda não foi oficializado no Flamengo. Até o presente momento, o Gerson é uma contratação disparada a melhor do ano, até aqui. Mas talvez falte um pouquinho de composição. Jogadores que não são nem tão caros, assim, caras para dar uma pincelada no mercado, caras para serem buscados no mercado. E eu acho que o Cruzeiro pode fazer isso pensando na construção do ano. E talvez faltem essas peças pro Tite para poder manter Enfim... O Cruzeiro para mim, briga pelo título do Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. Precisa de mais peças, eu acho, para poder chegar firme em todas essas frentes. É isso? Então, olha só, pra gente fechar um assunto clássico, eu vou trazer também o Paulo Brax, o CSO do Atlético, falou hoje a respeito também, através da assessoria do clube, ele fez uma reclamação com relação à arbitragem, não só do jogo de ontem, mas também do jogo contra o América. Vamos registrar, então, a participação de Paulo Brax, CSO do Atlético. Quarta-feira contra o América,